Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Gostaria de compartilhar com vocês hoje parte da palavra de Deus, cujo tema da mensagem é a esperança para você. É um bom momento, a ceia do Senhor, para nós falarmos sobre esperança. É um tema muito caro a todos nós que vivemos neste presente momento, pois nós vivemos em uma sociedade onde a desesperança é quase uma epidemia silenciosa. Ansiedade, depressão, medo e vazio existencial se tornaram marcas de nossa geração. Olhamos para os noticiários e vemos guerras, violências, crises econômicas, famílias desfeitas, doenças emocionais. Muitos, inclusive dentro das igrejas, estão cansados de promessas vazias, desiludidos com a vida, com as pessoas e até consigo mesmos. E se perguntam, vale a pena ter esperança? Afinal, ela muda alguma coisa? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer diante dessas coisas que nos são expostas diariamente. A psicologia moderna, ela afirma que a esperança é um dos pilares da saúde mental. Pessoas esperançosas lidam melhor com frustrações, enfrentam crises com mais resiliência e possuem melhores indicadores de saúde mental. Por outro lado, a ausência da esperança adoece. Ela gera desânimo, apatia, depressão, sensação de fracasso e, em casos extremos, pensamentos suicidas. Isto é tão importante para nós, porque nós estamos encontrando pessoas assim, dentro da igreja. A doença que mais afeta a humanidade hoje, principalmente os cristãos, não é o câncer. Não é a tuberculose, pneumonia. São as doenças emocionais. São as crises de ansiedade, os transtornos mentais. E atingem a todos, desde o pastor até o membro mais simples. E muitas vezes isso nos acontece e nos sobrecarrega, nos sobrevém, porque nós vamos perdendo a esperança. E certamente pode ser que haja alguém aqui esta noite que está desesperançoso da vida, porque os problemas têm assodado você, têm lhe açoitado, têm lhe castigado, e você olha para as circunstâncias e não vê solução, não vê saída. Eu lhe pergunto, existe esperança? Obviamente existe esperança, e ela se encontra na palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro de esperança. Ela grita esperança desde o Gênesis até o livro do Apocalipse. Quando o homem caiu espiritualmente, moralmente, fisicamente no Éden, transgredindo a lei de Deus e tornou-se um pecador, Deus mostrou-nos o caminho da esperança, sacrificando uma vítima inocente, vestindo o homem, apontando para um futuro onde o próprio Filho de Deus morreria em uma dura cruz, em cima de uma montanha, para nos resgatar para toda a eternidade. No livro do Apocalipse, as últimas palavras são de esperança. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede, venha. E tome de graça da água da vida. A esperança da palavra de Deus não é abstrata, não é vazia, não é ilusória. É viva, real, segura. Porque ela é fundamento, ela é firme. Ela é o nosso solo, é o nosso chão, onde nós podemos encontrar segurança. Por isso, nós não fazemos discursos vazios, nós não fazemos discursos ilusórios, não vendemos a palavra de Deus, não negociamos a palavra de Deus, não estamos aqui para lhe dar uma palavra, de coisas vãs, passageiras, mas estamos aqui para lhe dar uma palavra que lhe conduzirá à eternidade. Há esperança para você em meio à fragilidade da vida.
Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, Davi disse: porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como todos os nossos pais, ou seja, os nossos antepassados. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. O que Davi está dizendo neste momento de gratidão, pois ele está levando ofertas para a construção do templo. Ele está adorando a Deus. O que ele está dizendo é que a nossa vida passa depressa. A nossa vida, ela é passageira. Ela é frágil como uma sombra, como um vapor. E se nós não depositarmos a nossa esperança em Deus, nós não faremos qualquer sentido. São estas as palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, quando ele diz: se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, podemos nos considerar os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós não esperamos em Cristo somente para esta vida. Nós esperamos em Cristo para a eternidade. Embora nós esperemos que Cristo realize coisas maravilhosas a nosso respeito na temporalidade da nossa vida, nos faça abençoados, prósperos, saudáveis, felizes, mas pode ser que algumas dessas circunstâncias não aconteçam como nós esperamos para esta vida. Mas há uma esperança que jamais será frustrada. É a esperança da vida eterna. É a esperança cujos tesouros estão guardados nos céus. A esperança aonde está o nosso coração. E o nosso coração deve estar depositado em coisas melhores, em coisas superiores à prata, ao ouro, à roupa ou à comida. A nossa esperança deve estar naquele dia em que a trombeta soará e nós ouviremos a voz do Nazareno chamando-nos pelo nosso nome. A nossa esperança deve estar naquela frase que ele dirá: vem, servo bom e fiel, tu foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. A vida passa rápido demais. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Riquezas, bens, sucesso, fama, tudo isso é transitório. O maior jogador de futebol de todos os tempos passou. O maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos passou. Os maiores atores dos melhores filmes que já foram, anunciados nas telas do cinema, passaram. Reis e rainhas passaram. Mas a palavra de Deus continua de pé e permanece para sempre. E todo aquele que se agarra à palavra de Deus permanecerá para sempre. São os que confiam no Senhor que permanecerão para sempre. São os que confiam na sua palavra que permanecerão para sempre. São os que esperam no Senhor que permanecerão para sempre. Se você depositar a sua esperança em coisas terrenas, você vai experimentar frustração, porque elas não podem preencher o vazio da sua alma. Quantas vezes eu mesmo não experimentei frustração por esperar de coisas terrenas que não aconteceram. Aquele homem da parábola de Nosso Senhor era um homem muito rico, e ele, não contente com toda a sua riqueza, disse para si: derrubarei estes meus celeiros e farei outros ainda maiores, para juntar toda a minha riqueza. E direi à minha alma, direi a mim mesmo: alma, tens em depósito muitos bens, muita riqueza para muitos dias. A segurança desse homem, a esperança desse homem estava nos seus bens, estava na sua fazenda, nos seus recursos. Ao que Deus lhe respondeu: tolo, louco, insensato, ignorante, esta noite pedirão a sua alma, esta noite não pedirão a sua riqueza, não pedirão o seu dinheiro, não pedirão os seus cartões, não pedirão, o que você construiu, não pedirão o que você acumulou, pedirão a sua alma e o que você tem preparado, o que você tem ajuntado. Para quem será? Não estou aqui de maneira alguma a fazer apologia da pobreza, a teologia da miséria. Longe de mim tal coisa.
Estou aqui para alertá-los de que o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o tesouro e não a riqueza desta terra, mas é o tesouro do céu. Nós podemos ser ricos como Abraão, Davi e Salomão. Deus pode fazer alguns de nós aqui prosperarem para abençoarmos a obra de Deus, para abençoarmos irmãos, pastores, missionários. Ele pode fazer isso, desde que nós não coloquemos a nossa esperança na vaidade das riquezas. Certa vez um rei muito poderoso mandou gravar em seu anel uma frase que ele pudesse ler tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Depois de muito pensar, os seus servos gravaram no seu anel: isso também passará. E é verdade, tudo na vida passa. Saudoso cantor que tornou-se nosso irmão em Cristo, Nelson Ned, dizia na sua canção: tudo passa, tudo passará. Você está sofrendo hoje? Irá passar. Você está feliz hoje? Irá passar. Tudo passa, mas chegará um dia em que nós entraremos na presença eterna de Deus, e esta alegria jamais irá passar. Há esperança para você, e esta esperança não pode ser colocada nas riquezas. Jó capítulo 31, versículo 24 a 27. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino: tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus, que está em cima. Jó está em um momento de dor, de consternação, de sofrimento. Mas ele deixa claro que a esperança nos bens, no dinheiro, é falsa. E o que os pregadores da prosperidade, os teólogos modernos estão fazendo? Estão enfeitiçando as pessoas. Como Paulo disse aos Gálatas: quem vos enfeitiçou? Quem vos encantou para que vocês tão depressa deixassem o evangelho da cruz e se voltassem para outro evangelho? Eu ouvi da boca de um pastor, durante um momento de ofertório, e ele teve a ousadia, a coragem de abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, e trazer, no contexto de Elias e os profetas de Baal, uma mensagem sobre oferta. Eu falei: ele é um gênio. Como consegue fazer isso? Nada ali no livro de Reis, 1 Reis 18, no contexto de Elias e os profetas de Baal, nada ali diz respeito à oferta. Mas ele conseguiu desdobrar-se e dizer que a água naquele momento era o bem mais precioso, porque havia 3 anos de seca. E o que Elias mandou? Pegar baldes de água, e Elias pegou os baldes de água e jogou em cima do altar. Então aquilo era a oferta de Elias. E ele foi e virou-se para a igreja e disse: então você vai pegar o que é o melhor para você, o seu melhor, mesmo na sua seca, e vai vir aqui e vai depositar no gasofilácio o seu melhor. Um escândalo. Não bastasse isso, ele continuou durante o momento do ofertório. Enquanto as pessoas vinham depositar as suas ofertas, ele dizia: enquanto o envelope cai na salva, cai no gasofilácio, a sua cura chega, a libertação do seu filho chega. Eu fiquei arrepiado, porque eu disse: isso é catolicismo medieval. Ler um pouco de história também nos ajuda. Johann Tetzel dizia isso na Idade Média: a cada moeda que cai no cofre e ela faz tim-tim, tim-tim, uma alma salta do purgatório. O nome disto é simonismo, pecado de simonia. É comprar a bênção de Deus através de recursos humanos. Nós não podemos comprar a graça de Deus. A graça de Deus é livre e é ofertada a cada um, e nós a tomamos pela fé somente. Nós aqui não fazemos isso. Não enganamos, dizendo que se você der, você vai ter a sua esperança conquistada.
Este é o perigo, irmãos, que nós estamos vivenciando. E a igreja, de forma geral, vai se divorciando da palavra e vai caminhando a passos largos para a apostasia. Quem coloca a sua segurança, a sua esperança nas finanças, no status, no seu patrimônio, constrói a sua vida sobre areia movediça. Jó nos alerta: não coloque a sua esperança naquilo que pode ser perdido. A esperança para você, mesmo após o erro e o fracasso. Em Esdras, capítulo 10, versículo 2. Está escrito: então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Diga para quem está ao seu lado nessa noite: há esperança para você. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha fracassado, há esperança para você. O evangelho não é uma má notícia. O evangelho não é uma mensagem de condenação. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma mensagem de salvação, que traz no seu bojo a condenação. Mas quando os anjos anunciaram a chegada do rei, anunciaram a chegada do Messias, para os pastores de Belém, eles disseram: boa vontade de Deus para com os homens, a quem Ele quer bem. Deus quer você bem. Deus quer o bem para a sua vida. Deus não quer lhe maltratar, não quer lhe afligir. Ele quer lhe abençoar. Israel estava, neste momento, se quebrantando diante do Senhor. O período de Esdras está dentro do mesmo contexto do período de Neemias. Haviam-se reconstruído as muralhas, havia-se reconstruído o templo. E então eles, em um culto, em uma celebração de avivamento, ajuntaram-se na Praça das Águas. E ali haviam milhares de judeus que haviam retornado do cativeiro. Eles já não sabiam mais falar a língua hebraica. Eles não conseguiam ler a Torá e interpretar a Torá. Mas Esdras, o escriba, colocou entre o povo escribas e sacerdotes. E à medida em que eles iam lendo a palavra de cima de um púlpito, aqueles que não conseguiam entender o que eles liam, recebiam a interpretação pelos sacerdotes, pelos escribas. E então chegavam a eles o conhecimento da palavra de Deus. E o que aconteceu? Eles choravam. Eles copiosamente choravam abundantemente, dizendo: pecamos contra o Senhor. Por isso o Senhor nos enviou para longe desta terra. Por isso o Senhor nos enviou para a Babilônia. Eu estive aqui pregando recentemente, dizendo: aonde está a comoção da igreja? Aonde está o nosso sentimento para com a palavra de Deus? Estão aviltando a palavra de Deus, violentando a palavra de Deus, e nós estamos sorrindo. Nós estamos se alegrando com isso. Deveria ser motivo de choro, deveria ser motivo de comoção. É a palavra lida, é a palavra explicada que traz avivamento. É a palavra lida, é a palavra explicada que traz quebrantamento. É a palavra lida, é a palavra explicada que traz vitória. É a palavra lida, é a palavra explicada que traz cura, que traz restauração, que traz a glória de Deus para o meio do seu povo. A esperança para você. A esperança para mim, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Eles estavam sentindo culpa, vergonha e desânimo. Porém, no meio do arrependimento surge uma palavra confortadora. No tocante a isto, há esperança. Não importa o que você cometeu, não importa quem você é, aonde você está, há esperança. Há esperança para você mesmo quando tudo parece estar morto. Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9. O cronista do livro de Jó diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó,
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Jó está em um momento de desesperança completa. O que Jó está dizendo aqui é que para ele, a situação dele não tinha mais esperança. Porém, ele consegue perceber ou ver esperança em uma árvore nesta situação. Ele não vê esperança para a situação dele, mas ele vê esperança para esta árvore. Só que esta árvore que ele vê esperança é justamente a vida dele. Esta árvore é justamente a vida de alguns que aqui estão esta noite. Parece que está tudo morto. Seu casamento está morto, sua família está morta, suas finanças estão mortas, sua vida espiritual está morta. Mas há esperança para você. Tem cheiro das águas, não, melhor, tem rios de água viva correndo neste lugar, nesta noite, para fazer reviver a sua árvore. É o que diz a palavra de Deus. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado ou feliz é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Aonde? Na lei do Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Aonde está o seu prazer? Aonde está o prazer dos crentes pentecostais? Os crentes pentecostais clássicos têm prazer na palavra. Não é somente no corinho, não. Não é somente na pulação, não. Não é somente nas profecias, não. O crente pentecostal tem prazer na palavra, na leitura da palavra, na explicação da palavra. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, pensa, arrazoa, raciocina, reflete dia e noite. Assim, ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água. Água corrente, água viva. Assim ele dará o seu fruto na estação certa. Tudo que ele fizer prosperará. Suas folhas não irão murchar, não irão cair. Pegue essa palavra aí. Está uma moda hoje, eu vou liberar uma palavra profética, agora a moda é essa. Eu estou só vendo os pregadores do movimento pentecostal. Eu vou liberar uma palavra. Que libera a palavra? De onde que tiraram isso? Aonde que isso está na Bíblia? Quando foi que Ezequiel, Isaías, Jeremias, os profetas do Antigo Testamento, veterotestamentários, disseram: ó Israel, vou liberar uma palavra. Mas já que é para liberar, pega essa palavra aí. Pega a Bíblia. Coloca esta palavra no seu coração. Mas a palavra que estão liberando é carro, é casa. São ilusões. E o povo vai ficando iludido e depois desiludido, porque não acontece nada. É uma alegria no culto e depois, na semana seguinte, o pavio se apaga. Só que Jesus disse assim: Jesus, eu vim para não deixar se apagar o pavio. Eu vim para restaurar a cana quebrada. Aleluia! A esperança para você. A esperança que transcende a vaidade da existência. Novamente, Davi, no Salmo 39, versículos 6 e 7. Davi escreve-nos, dizendo: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquietam, amontoam riquezas, e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. A minha esperança não está nos videntes, não está em Samuel, não está em Gade. A minha esperança não está nos reis que fizeram aliança comigo. A minha esperança não está nos meus filhos, não está nas minhas mulheres. A minha esperança está em Ti. Aonde está a sua esperança esta noite? Aonde está a sua esperança esta noite? Aonde está? Aonde está? Ele está novamente refletindo sobre a fragilidade da vida. As pessoas correm, trabalham, acumulam, vivem ansiosas. Para quê? Como disse Salomão, tudo isso é vaidade. Tudo isso é passageiro. Olhamos a internet, Instagram e outras redes sociais, o que os homens estão ensinando. 5 passos para ficar milionário.
10 passos para ficar rico. Faça isso e você conquistará o mundo. Jesus disse que nós devemos renunciar a tudo para receber a glória de Deus. Nós devemos carregar a cruz, ambicionar a vida eterna, as coisas superiores. A quem eu espero? Eu espero a Cristo. O segredo da verdadeira esperança não está nas mãos dos homens, não está na economia, não está sequer na nossa própria força, nosso próprio vigor. O segredo da nossa esperança está nas mãos de Deus. A esperança para você, em meio às maiores dores da vida. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Ao 26. Jeremias escreveu este livro, este pequeno livro, depois que Jerusalém foi arrasada, foi destruída. E está escrito assim: E afastaste da paz a minha alma. É Lamentações, tá, irmãos? Lamentações de Jeremias. E afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Veja que lamento profundo. Deus afastou a paz da vida de Jeremias. Ele esqueceu-se do bem do Senhor. Então disse eu: já pereceu a minha esperança. Tribulações nos sobrevêm de maneira que elas às vezes ofuscam a nossa visão. Elas nos sufocam. E nós de fato podemos dizer, como Jeremias disse: estou sem esperança. A minha alma, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Jeremias está mostrando que, além dele perder a esperança, ele está amargurado, ele está chorando. Ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. O que a alma dele está se lembrando? Está se lembrando do dia que Jerusalém foi arrasada até os alicerces. É como disse os irmãos de Neemias: a cidade dos nossos pais está destruída. Portas e muros estão queimados, estão destruídos. O povo está em grande miséria. Ele está se lembrando disso. E então ele diz: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Uma outra versão explica ainda de maneira mais clara, quando ele diz: quero trazer à memória, quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Como pode? Há um tempo ele diz que está sem esperança, mas logo depois ele diz que tem esperança. É porque nós somos assim. Nós somos assim, nós somos feitos assim, de altos e baixos na presença do Senhor. Isso é porque nós estamos vivos. E nesses momentos de fraqueza, Deus nos fortalece, e aí nós nos erguemos vitoriosamente, no meio da tribulação. E então ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui vai uma aplicação, um esclarecimento. Sabe por que ele entende que a misericórdia do Senhor é a causa de eles não terem sido consumidos? Porque ele está vivo. Ele olha para si e ele se vê, ele se enxerga. E ele diz: eu estou vivo. Se eu estou vivo, isso significa que a misericórdia de Deus ainda está sobre mim. Porque enquanto há vida, há esperança. Há esperança para qualquer um de nós, porque nós estamos vivos. E este é o sinal da misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu quero encerrar com a oração da esperança. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, em fé, para que abundeis em esperança, pela virtude
do Espírito Santo. O Deus de esperança, Ele quer encher-nos de toda alegria, de toda paz, por nossa confiança nele, para que nós transbordemos de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos 5,5, Paulo disse que o Espírito Santo está derramado em nosso coração. O Espírito Santo sustenta a sua esperança nesta noite. O Espírito Santo sustenta a minha esperança nesta noite. O que nos sustenta de pé, o que nos sustenta firmes, é o poder do Espírito Santo. É o poder de Deus que nos garante, é o poder de Deus que nos firma, é o poder de Deus que nos mantém de pé, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. E louvado seja Deus pelas Assembleias de Deus no Brasil, que resgatou a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de poder, a palavra ungida. Assim eu quero concluir dizendo: há esperança para você. Se você se sente como um peregrino, sem estabilidade, sem chão, há esperança para você. Se você fracassou, pecou, caiu e acha que não tem mais jeito, há esperança para você. Se você olha para a sua vida e só vê troncos cortados, raízes mortas, há esperança para você. Se você vive na ansiedade, na vaidade da vida, correndo sem sentido, há esperança para você. Se você está em dor, tristeza, luto, angústia, depressão, há esperança para você. E a sua esperança está no Senhor Jesus.